Bom, é isso aí, pessoal. Estamos de volta. A gravação do nosso, podcast aqui. De volta, Pastor Zait sem cabelo. Pois é. Para quem estava acostumado com o Pastor Zait aí, né? Agora o Pastor Zait está em nova versão 2022. Como diz o outro aí, deu um tapa no visual. Deu um tapa no visual, ficou bom, ficou jóia, ficou bênção. Estamos aqui com a Juliane, que é responsável pela nossa área de ensino aqui no Ministério Elim, na nossa casa. E hoje nós vamos fazer aqui, vamos bater um papo um pouco sobre um tema interessante, um tema desafiador, eu diria. O que você teria para dizer, Ju, antes de falar do tema propriamente dito? Como que você avalia esse tema que a gente vai falar hoje aí, só para dar uma pincelada para a turma? Então, olá pessoal, tudo bem? Então, é bem complexo, né? Bem complexo. Quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo os argumentos, os pontos, mas dá pra gente conseguir organizar, né, e abordar o tema com base, né, nas referências que a gente tem. Dá pra gente entender aí. Eu creio. É um desafio, né? Mas é importante falar. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Olha aí, né? Você já tá aí com a gente agora ligado em qual vai ser esse tema. Agora, por que falar de livre-arbítrio? Algumas pessoas podem questionar, né? Mas ficar gastando energia falando sobre livre-arbítrio, qual o nível de importância que isso tem? E aí eu começo aqui, vamos trocar uma ideia que nem estava muito aqui dentro da linha que eu ia seguir, mas eu pensei nisso agora, né? Qual é a relevância de nós falarmos sobre livre-arbítrio? Isso tem relevância na percepção de vocês aí? Vamos lá, começar, Pastor Zait. Você acha que é relevante? É um tema... Qual seria a importância, a relevância de falarmos aí sobre livre-arbítrio, na sua percepção? Bom, eu acho que é um tema que trata para a gente saber se a gente tem algum poder de escolha, né? Sim. Ou se nossa vida já está toda pré-determinada. Né? Se a soberania de Deus ela permite que a gente tenha alguma contribuição na história que Ele quer criar, ou se não, Ele vai conduzindo tudo. Sim. Acho que a maior importância de discutir esse tema é isso, né? Verdade. Você acha, Ju? Eu acho que é isso mesmo. E querendo ou não, isso gera um impacto também na questão da salvação, né? Né? Forma como a gente vê a salvação. Isso gera um impacto direto no processo como você entende a salvação, né? E eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso. A gente precisa, porque isso, inclusive, muda também o nosso posicionamento diante das questões da vida, né? Verdade. A gente precisa saber sobre esse assunto. Eu acredito ser muito importante. Eu também vejo que ele tem assim a importância dele tá diretamente ligada, intrinsecamente ligada a isso, né? Tá tudo determinado, a gente tem responsabilidade. Sim. Não tem, né? Como eu devo aguardar ou crer na perspectiva da salvação? Uma vez salvo para sempre? Não. Como que é, né? Então, bacana, legal. Vamos, de fato, se faz muito, tem muito sentido falar sobre isso, tem muita lógica falar sobre isso. Eu acho que sim, a gente precisa construir, né, um pensamento maduro sobre essa perspectiva aí do processo do livre-arbítrio. Eu queria aqui começar falando sobre uma ideia de significado, né, dos termos, né, que já começa a trazer uma normativa para nós, trazer um entendimento para a gente sobre aquilo que de fato a gente pode entender de livre-arbítrio, crer ou não crer, enfim. A palavra arbítrio, né, fala sobre uma decisão dependente apenas da vontade. Então, de forma bem pontual, da palavra, da etimologia, arbítrio seria isso, né? A decisão dependente apenas da vontade. Então, para mim tomar uma decisão, eu conto apenas com a minha vontade e ponto final. E a palavra livre, o livre é aquele que é senhor de si e de suas ações. Então, estamos falando de uma condição humana. Vou trazer um significado para a palavra baseado na etimologia dela, ok? Então estamos falando de uma condição humana, onde esse humano é senhor de si
e de suas ações para tomar decisões dependente apenas da sua vontade, sem que haja qualquer interferência em seu modo de pensar. Então, ele está ali tomando decisões, ele é senhor de si, senhor das suas ações, para tomar decisões dependendo apenas da sua própria vontade. Ele não depende de mais nada, de mais ninguém, para tomar as decisões, ele não é influenciado, ele não tem interferência de ninguém para tomar suas decisões. Então, e aí? O que vocês entendem dessa definição? O que vocês podem me dizer? Começar com a Ju. Vai, Ju. Eita, a Ju tá afiada. Então, a primeira questão, a palavra livre-arbítrio, ela nem é citada na Bíblia, né? Verdade. A palavra para livre-arbítrio não existe, né? Então, assim, é uma palavra que foi criada, né? Então, toda a definição que você trouxe, ela é uma definição baseada no entendimento que foi gerado, que foi criado do que seja isso, né? Sim. Então, assim, a gente não tem essa base. É óbvio que a gente tem questões que falem sobre a soberania, que falem sobre as nossas decisões, desse senhor de si, desses dois homens, desses dois mundos, desses dois reinos que ficam ali guerreando dentro de nós, né? Uhum. Mas não tem nada claro que fale especificamente sobre a palavra, né? Então, assim, mas com certeza existe uma guerra interna. Uhum. Agora a gente precisa entender como é essa guerra, né? E onde Deus está nessa guerra. Se ele tem um controle ou não dessa guerra. Perfeito. Entende? Se ele é soberano ou não diante dessas lutas e guerras aí. Se ele consegue ter o controle disso ou não. Sim. Né? É isso a questão. Sim. E aí, pastor Zade? O que você me diz aí? O homem, senhor de si mesmo, de suas ações, para tomar decisões, dependendo só da sua vontade, sem interferência. Será que o homem não tem nenhuma interferência para poder tomar decisões? Será que as suas decisões são realmente fruto da sua essência? Não tem nada ali? O que você acha, pastor? Qual que é o seu discernimento aí desse processo? Se a gente fosse olhar só para o lado natural, né, do homem sem sofrer nenhuma influência espiritual, sim, talvez ele tivesse um poder de arbitrar sobre sua vontade, né, tomando as decisões que ele achar mais conveniente. Uhum. Né? Ele poderia até se pautar pela ética, né, pela moral e tomar decisões corretas. Mas eu acredito, pela palavra de Deus, né, que pela força do pecado, né, o pecado tem tido entrado no mundo, então o homem ele ficou sujeito à força, né, desse pecado que o pende, né, que sempre o direciona para o lado errado das coisas, vamos dizer assim. Ainda que ele deseje, né, tenha até a intenção, o desejo de fazer coisas corretas, fazer coisas boas, né, na verdade ele não consegue ter a vontade. A vontade dele fica sujeita a uma tendência, né, ao erro. Né? Boa palavra, tendência. É verdade. Fica tendencioso, né? Então, se é tendencioso, não é algo puro a princípio, né? Algo que realmente corresponde da essência do que ele de fato desejaria fazer ou não fazer, né? Mas quando ele fala da moral, é interessante, Sim. porque o padrão de moral que a gente tem é Deus, certo? Sim. A sociedade sem padrão moral, ou seja, sem o conhecimento de Deus, do caráter de Deus, ela seria uma anarquia. Ou seja, todo mundo ia fazer o que queria. Sim, você entendeu? Sim. Né? De forma natural, vamos dizer, né? Se fosse possível isso, né? No caso. Faria tudo o que queria, a hora que queria, e sem nenhum padrão. Cada um ia criar o seu padrão. Você entendeu? E aí, na verdade, é isso que eles estão tentando construir hoje, né? Eles estão tentando desconstruir uma estrutura de um padrão moral e construir uma estrutura que, na verdade, ela é diversa, ela é múltipla. Que aí você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser.
Só que aí você entra em extinção, um padrão moral único. E aí não existe uma questão de que isso não pode ser feito e isso pode fazer. Acaba com isso, né? Enfim, e aí cria um problema também. Com certeza. Com certeza. Que impacta também direto nesse senhor de si aí, com certeza. Verdade, verdade. Um ponto a mais aqui para a gente somar é o seguinte, quando a gente fala sobre essa questão desse processo da influência, dessas tendências, nós não estamos falando de uma argumentação de convencimento exterior, porque isso na prática não afetaria o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na concepção, né? Vou fazer uma aqui do advogado livre-arbítrio. O livre-arbítrio dentro do homem, né? Se isso for, né, real, vamos partir da premissa que ele exista. Ele está no meu interior e quando a gente fala do livre-arbítrio, nós estamos falando dessa capacidade existente no homem interiormente de não ter qualquer elemento manipulador terceiro, extra, o seu próprio eu. Então, interiormente, eu ter a possibilidade de tomar uma decisão livre de qualquer terceira influência. Não tem nada dentro de mim que seja alheio a minha essência de quem eu sou, que esteja de alguma forma me jogando numa tendência. Então, o processo do convencimento exterior não afetaria nessa linha de pensamento o livre-arbítrio, porque um convencimento exterior, ele está convencendo a mim e baseado nisso eu também estou tomando decisão, mas é um processo de convencimento, não é um processo de subjugação. Né? Eu não estou sendo subjugado a ter que obedecer aquela orientação. Eu estou querendo falar, o exemplo prático que eu estou falando aqui é Adão no Éden. Adão no Éden, ele teve ali a serpente, o convenceu, mas não era uma ação determinante dentro dele. Ele foi convencido, foi enganado. Né? Isso aí não alteraria a ideia de livre-arbítrio. Né? Para mim, o pensamento que afere a questão que afetaria a ideia de um livre-arbítrio é um processo de subjugação interior. Eu quero, mas não consigo. Eu tenho um entendimento A, mas eu tenho uma força que me puxa para uma realidade B. Então a minha ação está comprometida. Né? Então é mais ou menos nesse sentido que eu penso, né, nesse nosso processo aqui. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui, eu fiz uma pergunta, né? Então o homem interiormente é livre para arbitrar em suas escolhas, sem nenhum conflito que cause perturbação nesse processo. Eu vou trazer um texto para nós aqui, né, para a gente poder falar em cima dele. Romanos capítulo 7, versos 15 ao verso 25, diz o seguinte: porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não faço eu isto, mas o pecado que habita em mim. Olha que interessante essa fala de Paulo, né? Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com o efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, ele quer uma coisa, mas não consegue fazer essa coisa. Então será que isso aqui já não mina, né, um pouco essa ideia da possibilidade de um livre-arbítrio? Né? Vamos falar sobre isso. Porque, ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí que interessante. Qual o discernimento que vocês têm desse texto aí? Será que esse texto nos aponta? Qual é o discernimento que vocês têm aí? Vou começar com você, pastor Zayt. O que você enxerga desse texto aí, dentro dessa relação com essa ideia de conflito
liberdade? O que há nessa busca de tomada de decisão do homem? Pela nossa assim, visão cristã, primeiro, dentro do cristão existe um desejo de buscar as coisas de Deus. Genuíno, né? De querer se santificar, de querer se aproximar de Deus. Mas às vezes a gente quer orar mais, né? Ter um tempo maior de oração, quer ter um tempo maior de estudo da palavra. Você decide isso, né, inclusive. Exato, a gente até faz o planejamento, mas na hora de executar, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, o livre-arbítrio parece que não funciona aí, Ainda né? mais quando você tá diante ali de Tem uma outra força ali lutando contra. Aí você tá diante do amigo, chega pra você, vamos assistir a série e tal ali. Eita. Né? Eita, olha só, vamos sair agora, vamos comer uma pizza. Olha aí. Naquele horário que você tinha marcado pra estender mais esse horário de oração. Então, assim, a gente até deseja, a gente intenciona, planeja, mas na hora de executar existe uma interferência, existe uma força, né? A gente que é cristão luta contra o pecado. Eu na minha adolescência, juventude, lutei contra a masturbação. Né? Eu entendi que era pecado, eu entendi que era uma coisa que desagradava a Deus. Mas mesmo assim eu não conseguia controlar. Olha aí. Né? Mesmo eu desejando parar, né? Mas eu não conseguia parar de ver pornografia, de me masturbar. Né? Uma coisa feia, imoral, que agride o pudor, né? De quem está ouvindo, de quem vê uma prática dessa. E até a consciência de quem está praticando, né? Eu mesmo me julgava, não, eu estou errado, eu tenho que parar com isso. Sim. E eu vou parar com isso. Às vezes ia buscar a oração, ia pedir a oração, né? Mas o efeito parece que não vinha a força de vontade ainda para dominar aquilo. Então, isso é um exemplo, né, de coisas que dominam nossa vontade. Outras pessoas vão ter essa luta em outras áreas, né? Sim. Então, existe uma influência na nossa vida para a gente não fazer aquilo que agrada a Deus, como o versículo está dizendo. Existe uma força aí. Não é só basta eu querer, eu dizer que vou fazer. Existe algo mais que precisa acontecer para que a vontade para o caminho correto ele aconteça. É forte essa aqui, né? Eu faço, cadê? O que faço não o aprovo. Curioso, né? Assim, é forte esse entendimento. Olha, o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Isso não parece uma fala de alguém que está livre para tomar uma decisão. O que você acha, Ju? Faz sentido. Por que nesse caso, o poder de decisão, ele funciona para que ele queira, né? Tomar a decisão, né? Uhum. Mas, na prática, é algo que precisa ser realmente treinado e precisa haver uma dependência de Deus. É aí que está o ponto. Você entendeu? Sim. Porque esse processo real da libertação de um vício, por exemplo, de comportamento, aí entra a soberania de Deus, entra a graça, entra o poder que vem do alto, que não vem de nós, da nossa decisão. Uhum. A verdade é a seguinte: o homem não é bom. Uhum. Não existe bondade no homem. A bondade que tem em nós vem de Deus, né? Então, assim, a nossa carne, ela vai sempre pender para o que é carne, né? O corpo, fala do corpo mortal, né? Isso. Quem me liberar do corpo dessa morte? Esse corpo dessa morte é um corpo é um corpo caído, né? Sim. E Jesus veio. Sim, Jesus veio para salvar a tua alma, mas teu corpo ainda continua carnal. Sim. Entendeu? Então a sua carne ela vai sempre pender para a carne, né?
ela vai sempre pender para a carne. Agora, qual é a chave que você tem que entender? Que essa carne, ela vai sempre querer tomar decisões que agradam a ela. Porque se o livre-arbítrio, ele é esse livre poder de decidir alimentar, ou então, como é que fala? Alimentar a fome desse senhor interior. Uhum. Então, se você é um ser humano, que você não é bom, ok? E você vai tender a saciar a fome da sua carne, então você precisa de um senhor muito mais forte que esse para derrotar esse senhorio aí, Sim, ok? verdade. Então, aí entra as coisas de Deus, entra o Espírito de Deus, né? Uhum. Entra a bondade de Deus, do caráter de Deus, entra as coisas de Deus, né? Sim. E aí, quando você alimenta isso aí, não é você mais, é Ele que vai te conduzindo, é Ele que vai te capacitando, é Ele que vai te levando a andar em Deus. Então, na verdade, eu acho que é muito doido isso, mas ao mesmo tempo que você tem um homem interior, você tem dois, né, na verdade, né? Aí você vê dois homens interiores, né? Você vê um homem bom e um homem caído, lutando, certo? Uhum. Um homem que quer decidir por si mesmo. Uhum. Mas ele sabe que se ele andar por esse caminho de querer decidir por si mesmo, não vai dar bom. Uhum. Entende? Não vai dar bom. Então, ele precisa recorrer à graça, ele precisa recorrer ao Pai, ele precisa recorrer à bondade do Espírito, né, de Deus. Sim. Para que esse possa habitar nele, um Senhor com bondade, para que esse possa conduzir ele a se alinhar com a vontade de Deus, né, a se alinhar com o querer de Deus. Uhum. E é muito claro que é óbvio que Deus não está brincando, usando tudo isso para brincar com a gente, né? Uhum. Deus não faz isso, né? Sim. Na verdade, todas essas coisas manifestam da graça de Deus e do poder dele, né? Ter ou não livre-arbítrio não é essa visão de ter ou não livre-arbítrio é um detalhe. Quando a gente entende que a soberania de Deus, ela sempre vai permear todas essas guerras e esses conflitos, né, do homem, e ele sempre vai ganhar. Tem essa questão também. Ele sempre vai ganhar. A não ser aqueles que já estão entregues, né? Sim. Aqueles que são irreversíveis. Senão, ele sempre vai ganhar. Verdade. Esse termo, né, que define a palavra livre é Senhor sobre si e sobre suas ações. Eu acho esse termo muito forte, né? Sim. Para tudo que a gente está vendo aqui. Senhor sobre si, aí tá dizendo, o que eu faço eu não aprovo. Então você não é Senhor sobre si e nem sobre as suas ações. Para pensar, se você é Senhor sobre si e o que você decide é o que determina, não existe a fé, então. Presta atenção, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ok? Já aconteceu. Você crê em algo, não é algo aleatório, é algo que já existe, ok? Sim. Então, se já existe, é porque Deus já determinou. Sim. O Senhor já sabe, Ele já conhece. Você entendeu? Então, se você entende que você faz o que você quer, a hora que você quer, como é que você vai acreditar na fé? É verdade. Faz sentido? Sim. Então, não é assim. A gente anda, não é baseado no que eu quero, a hora que eu quero. Tudo que eu faço, no fim, conduz para aquele lugar que eu deveria estar. Uhum. De alguma forma ou de outra. E não é um lugar físico, é um lugar interior em Deus. É um lugar de alcance, né? Uhum. Então, eu nunca esqueço de uma situação, se permite falar? Sim. Uma situação de uma pessoa em que a pessoa teve todas as chances, né, de se alinhar com Deus, né? Uhum. Mas a pessoa decidiu fazer o que ela queria da vida dela, né? E você olha e fala, não, essa pessoa, ela nem tinha direito, vamos supor, né? Pelas coisas que ela fez. E eu nunca esqueço Deus falando que eu sentia Deus falando, né? Que toda aquela situação que aquela pessoa estava vivendo, no final o Senhor ia alcançar e extrair o que precisava ser extraído daquela condição, né? E um dia Deus falou para mim que a única forma daquela pessoa se quebrantar e estar no lugar que ele precisava estar na hora certa, no jeito certo, que ele queria que tivesse o homem interior dele, que Deus queria que o homem interior daquela pessoa tivesse, e está. Claro que não foi uma condição muito mais árdua, porque, né, a pessoa decidiu trilhar caminhos de dor, né? Mas no fim,
A glória de Deus foi maior. Olha aí. No fim, houve salvação, né? É claro que a pessoa sofreu a consequência dos danos do pecado. Sim. Que a vida dele podia ser uma vida na presença, mas não foi, né? Enfim, mesmo a pessoa abrindo as concessões, pecando, no fim ele estava ali, prostrado diante do Senhor, quebrantado, arrependido, entregue. Olha aí. Sabe? Deus falou, não, é meu, a alma é minha. Sim. É meu, e eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. A soberania dele prevaleceu, né? Ou seja, você deu uma desviada, mas tu é meu. É verdade, verdade. Interessante. É isso. Forte. E assim, um ponto aqui para a gente poder conversar. Tudo bem, existe uma realidade da questão do livre-arbítrio dentro do ambiente da nova vida do cristão, tá? E existe também o mesmo pensamento já trazido para a ideia da pessoa que não é um cristão. Uma pessoa comum que vive achando que é senhora das suas ações e escolhas, né? Não, eu decido o que eu vou fazer, eu sou senhor de mim mesmo e das minhas ações e vou tomar as minhas decisões como eu acho que eu devo tomar. Como é que vocês enxergam isso? Há verdade nesse tipo de afirmação? Vocês percebem que alguém que não é um cristão, ele tem capacidade de ser senhor de si e das suas ações, que todas as decisões e os caminhos que ele escolhe são escolhas e ações que são de fato realidades da sua essência, de quem eles são de verdade ou não? O que você diria aí, pastor Zait? As pessoas, elas têm uma ideia de que elas podem conduzir a vida da maneira que elas querem, né? Muitos vão se apoiar em religião, outros não, né? Mas assim, a questão é que para que a gente possa pensar, eu posso fazer o que eu quero com minha vida e determinar as escolhas que eu quero na minha vida, eu tenho que anular a soberania de Deus, né? Eu tenho que viver uma vida onde eu não desejo não me submeter à vontade de Deus. E aí eu sim vou ser, no meu pensamento, né, senhor da minha vida. Ainda que é um pensamento falho, né, porque Deus ele governa todas as coisas. Sim. E eu não acredito também num Deus que deixa a gente aqui no mundo sem um poder de decisão, né? Ele nos dá um poder de decidir. Mas o que eu vejo é que Deus ele criou um ambiente em que a gente vai andar, né? Vamos dizer aqui, por exemplo, você tem um restaurante, né? Mas, apesar da gente poder escolher o tipo de comida, é o restaurante que prepara todas as comidas. Então eu vejo que Deus, ele cria a nossa vida com um leque de opções. Ok. Mas o dono da vida é ele. Certo. Né? Se ele disser uma hora... Tem um limite, né? Tem um limite. E o dono também ele pode excluir qualquer pessoa que entre no restaurante dizendo, não quero que você entre aqui, não seja cliente aqui. Né? Só para dar uma ilustração. Sim. Então a gente pode pensar que está no comando. Sim. Mas nunca vamos estar. Porque Deus nos criou com um plano e um propósito. Né? E Ele criou um plano e um propósito personalizado para cada um de nós. Isso também é lindo, né? Porque para cada um de nós existe algo específico que Ele vai trabalhar nessa jornada. Mas assim, pensar o pensamento humano, natural, né? Humanista, de que nós somos seres independentes e podemos criar o caminho que a gente vai seguir, determinar, é uma falácia, é uma inverdade. Você tocou num ponto aí que eu acho um ponto extremamente importante. Qual é? Entender a nossa essência.
Eu acho que eu entendo que o princípio de toda reflexão nasce daí. Então, por exemplo, vamos lá, partindo do pressuposto do ponto que eu trouxe, né? A pessoa que não é cristã, que não tem essa perspectiva de fé e tal, essa pessoa, como que é então o arbítrio dela? É livre? Ela está arbitrando de forma, seguindo a sua vida e tomando as suas decisões? Ela é senhora de si mesma? Então, veja bem, eu entendo da seguinte forma: nós somos criação de Deus, ponto. Todos nós. Então, de forma essencial, crendo ou não crendo nele, nós somos criaturas suas. Ou seja, existe uma essência dentro de nós que é uma essência que procede de Deus. Ok? Porém, o pecado, como Paulo fala aqui na carta dele, o pecado habitou em nós, em decorrência do Éden. Depois do Éden, essa capacidade de não pecar não existe mais no homem. Não é uma coisa que nenhum ser humano, depois do Éden, fora do Éden, conseguiu viver uma vida fora do pecado. Todos falharam. Não é? E não é simplesmente porque ele era fraco, porque não tinha como não pecar mais. A palavra é muito clara dizer que nos tornamos escravos do pecado por causa de Adão, a semente adâmica ali em nós. Então não era possível para nós não pecar. Então é só o fato de eu não poder não pecar já mostra que eu não sou senhor de mim mesmo. Para qualquer ser humano. Não é? Eu não consigo escolher não pecar. Em algum momento, essa natureza carnal, que é o que o Paulo está mostrando aqui para nós, olha, o que eu não aprovo, eu estou fazendo. Ou seja, e nós estamos falando aqui com a consciência. Olha, eu não quero fazer isso, mas eu faço, porque não tem como eu não fazer. A minha natureza pecaminosa está em mim. Então, já não existe mais uma liberdade, eu não sou senhor de mim mesmo, eu não faço o que eu quero, eu não dou conta, não é possível fazer isso. Agora, isso é para todo mundo. Para o ímpio, o problema do ímpio é que ele tem menos crise de consciência. Sim. Porque ele simplesmente ignorou a lei e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tocar o terror mesmo e tá tudo certo. Eu vou dar luz mesmo à minha natureza carnal, vou ignorar Deus, Bíblia e tudo mais. A nossa crise é maior, que a nossa crise é a crise de alguém que quer obedecer a Deus. E toda vez que a gente peca, há um desespero na nossa alma, que é o que Paulo está relatando aqui. Que miserável homem que eu sou. Paulo está desesperado, falando, eu não quero fazer, eu não quero errar, meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Eu tenho desejo de obedecer, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. E o interessante é que a gente não consegue obedecer. A gente não consegue fazer certo porque a gente quer fazer certo. Uhum. A gente precisa dele para fazer. Naturalmente falando, a gente nem ia escolher fazer certo. Sim. É isso que é interessante. Não seria a primeira escolha. Dele. Aí entra, exatamente, não seria a nossa primeira escolha por causa da natureza pecaminosa. A gente nem escolhe fazer o certo também. Nem escolhe. A gente precisa dele. Tudo. A dependência integral para que, em primeiro lugar, eu entenda que existe um caminho espiritual a se seguir, um caminho que ele propõe de uma vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. E aí é que entra aqui o lance que eu vou trazer o próximo aspecto, só para pontuar aqui. Então, Paulo está apresentando a realidade humana de uma pessoa. E podemos ver tudo, menos uma pessoa sendo senhor de si mesmo, né? Menos uma pessoa tomando decisões que expressam sua real vontade. Ao contrário, o que ele quer, ele não dá conta de fazer. E o que ele não quer, ele faz. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma realidade aí de alguém que está livre para arbitrar as decisões dele. Ele não é senhor de si mesmo, não é senhor das suas ações. Vemos alguém em uma crise fortíssima, tentando caminhar numa direção e sendo puxado para outra, né? Vemos duas forças agindo dentro dela, de forma tão forte, que isso é apresentado como existindo duas pessoas, aquilo que você estava falando no início do mesmo ser. Um homem interior, que tem prazer na lei de Deus, e um outro, né? E esse outro
operando nos membros, no corpo, nessa realidade corporal, que deseja o pecado. O homem espiritual e o homem carnal. E o homem carnal, tá lá. Então eu não acredito em um livre arbítrio. Eu acredito em um arbítrio extremamente conturbado. Eu acredito no arbítrio humano, nós vamos chegar nessa parte agora, que é um ponto até que o pastor Zait já citou, que é a questão da responsabilidade humana, mas esse arbítrio de livre não tem nada. Ele é muito conturbado, é problemático, é guerra, é batalha, é luta o tempo inteiro. Você quer inclinar para um lado, aí vem a carne querendo inclinar para o outro, e você quer viver uma vida de santidade, e a outro lado aqui não, você vai pecar, e você tá. É uma batalha, não tem. Hora a gente acerta, hora a gente erra. Não é assim? Então, essa é a realidade. Não tem liberdade nenhuma aqui, não. Aqui é uma guerra, é uma conturbação, é um processo de guerra gigantesco ocorrendo. Mas, apesar de ser um arbítrio extremamente conturbado, vivido pela humanidade, mas ainda de responsabilidade humana. Sim. E, por isso, carregando o peso das consequências das escolhas pessoais. Que é exatamente aquela ideia. Então você não acredita em livre-arbítrio, então logo você acredita que está tudo determinado? Não também. Nem um ponto, nem outro ponto. O arbítrio, ele nem é livre e nem é determinante. Né? O determinante, né? Ele nem é livre nem é determinante. Primeiro, o livre-arbítrio é conturbado e de responsabilidade humana. No que se tange a responder aquela iniciativa que Deus já provocou. E que iniciativa é essa? Eu quero trazer para nós aqui um texto para a gente passar para uma segunda parte aqui de discussão, que é o texto de Gênesis capítulo 4, verso 7. E eu fiz questão de buscar lá no Gênesis para mostrar que depois de lá a regra é a mesma para todo mundo. E eu trouxe a crise de quem? De Caim e de Abel. Mais especificamente Caim, que Abel morreu, a gente nem sabe muito sobre ele. Mas eu trouxe a crise do Caim. Qual é a crise do Caim? Foi a palavra que Deus deu para ele. Olha, se bem você fizer, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Gênesis 4:7. E se não fizeres bem, olha o que Deus vai falar para Caim aqui. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Olha o que Deus está dizendo. O pecado vai ser o seu desejo. Você vai desejar pecar. Mais uma vez. Mostrando que vai haver uma força, sabe? Uma força de perspectiva libidinal até, tá? Porque o termo desejo aqui, ele está conectado a um desejo libidinal. Ou seja, ele não é sexualizado, não tem a ver com a parte erótica do ambiente da sexualidade, né? Aqui entrando para um lado mais da psicanálise. Mas a questão da força libidinal é uma das maiores fontes de força de desejo, de busca, sabe? E ela provoca, ela promove ações, sabe? Muito intensas e fortes. Então a palavra desejo, ela está direcionada a dois aspectos extremamente fortes na vida de uma pessoa, que é a questão do desejo libidinal e da fome. Alguém que tem fome faz qualquer coisa, come rato, come árvore, o cara tá com fome, ele precisa resolver aquela coisa dentro dele ali desesperadora. Sim. Não é? A gente tem, por exemplo, exemplos de países que passaram por períodos de guerra, que o alimento acabou, eles comiam tudo que tinha. Vamos ali pra China. O pessoal come cachorro, come escorpião, come barata, come tudo. Porque hoje a gente olha e fala, cara, não tem a menor necessidade desse pessoal comer isso aí. Mas de onde isso aí veio? De um tempo que não tinha nada. O que tinha era aquilo, que comia. Sim. Vivo, morto, assado, cru, não interessa. Por causa do poder da questão da fome. Então olha o que Deus está falando para Caim. Isso aí vai ser o teu desejo, como a fome, como a questão do desejo libidinal. Vai ser uma força que você vai desejar. Vai ser sobre ti, como é a fome para alguém nessa situação. Isso é forte demais. Quem, sabe? Como que você vê a realidade, por exemplo, das pessoas que acidente de avião, que comeram
depois que avião não, no mar, naufrágio, que fizeram roleta russa para matar um dos tripulantes para se alimentar para conseguir sobreviver. Olha até onde chega a sobrevivência por causa da fome. E é o mesmo nível de desejo que Deus está falando para Caim. Vai ser assim. Sobre ti será o seu desejo. Mas olha a segunda palavra. Ao mesmo nível que é um nível de desejo muito intenso, muito forte, muito dominante. Mas olha a outra palavra que o Senhor dá. Mas sobre ele você deve dominar. Porque eu poderia me justificar. Quem resiste a um desejo desse? De fome. E você para sobreviver. Um impulso do desejo libidinal. Quem resiste? Mas ele está dizendo, você tem que dominar. Sobre ele você tem que dominar. Ou seja, porque muita gente podia pegar isso daqui e se esconder. Não, o que eu posso fazer? É mais forte que eu. A força do pecado é mais forte do que eu. A força da questão das práticas pecaminosas é mais forte. Como que eu vou resistir? Paulo estava lá dizendo. Ele está dizendo. Como que eu vou dominar? Paulo estava lá dizendo, olha, o que eu quero eu não dou conta. Eu sou um homem miserável. Miserável homem que eu sou. O que eu faço? E aí, Ju, o que eu faço? O que esse homem faz, Ju? O que a humanidade faz? A humanidade faz, né? Existem dois senhores dentro de nós, né? E existe duas fomes também. É verdade. Você entendeu? Duas fomes. Se você deseja alimentar a fome da sua carne, que é do amor eros, que é o libidinoso, literalmente, Isso. entendeu? Que o amor eros, que a gente não está falando de algo voltado ao sexual, mas qualquer ação que toma o lugar no teu coração e faz você desejar aquilo, ele entra dentro dessa categoria libidinosa, eros, né? É no mesmo lugar que é gerado. Sim. É no mesmo lugar, né? Então, assim, todos os anseios que a gente tem pelas coisas, elas são geradas no mesmo lugar do que por qualquer outra coisa, enfim. Uhum. E é interessante porque tudo isso é gerado na nossa entranha, né? E dentro de nós tem isso, esse desejo forte para atender a nossa fome da natureza carnal do homem. Sim. E existe também a fome do espírito, do homem espiritual. Uhum. Agora, vamos lá. Aquela pergunta que você fez naquela hora, né? É um homem que não... Uma pessoa que não nasceu de novo, que não conhece Jesus. Quem é o Senhor dele? O Senhor dele é o homem natural. Ele é um homem natural. Então, ele atende a carne. Ok. Ele faz o que a carne quer, ok? Ele faz o que a carne... Ele atende todos os desejos dessa fome ali, tá? Uhum. A partir do momento em que o homem conhece o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, ele tem que nascer de novo. Quando ele nasce de novo, dentro dele habita, na verdade, o espírito ele passa a ser vivificado ali, e ele pode ajudá-lo a caminhar em Deus, né? Então você começa a alimentar essa fome, que é a fome do espírito, né? Então quando você alimenta essa fome, ela ganha força, isso fica nutrido, isso ganha forças, né? Uhum. E esse suprimento nessa fome certa, é ela que vai fazer você ganhar a sua guerra contra esse homem interior que é o homem carnal, não é? Uhum. Então, assim, agora a questão é a seguinte, o homem carnal, o homem que não discerne das coisas de Deus, os que estão no mundo principalmente, e também os que estão às vezes dentro da igreja e que não nasceu de novo ainda, que é o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Sim. Então não há arrependimento. Há talvez um replicar, talvez ali uma comoção, talvez ali alguma coisa parecida com isso, né? Mas não um entendimento de mudança, enfim, um entendimento específico de confronto mesmo. Cara, eu tô alimentando essa fome minha, da carne. Ele não consegue perceber e discernir e falar, não, existe uma forma, eu quero saber qual é a forma que eu alimento esse homem interior, né? Então, a forma como alimenta o homem interior, o homem de Deus, né? O homem, no caso, o homem espiritual, né? Como que a gente alimenta? Como que a gente vai conseguir vencer? Aí existe aquela metáforazinha do cachorro, né? Que é muito boa, né? Você tem 2 cachorros, você vai botar eles pra brigar. Qual vai vencer? O que come, o que tá com fome, né? Ou o que tá fraco, né?
Você amarra eles lá e aí bota pra brigar. Qual é que vai vencer? É o que comeu. Claro. É o que tá alimentado, né? Tá forte. Então, assim, esse é o nosso maior desafio, que é o que tá falando do homem, desse mesmo capítulo, dessa mesma referência que a gente tá trabalhando. Uhum. O desafio é a gente entender aonde entra a nossa responsabilidade. Sim. Na questão do fortalecer e alimentar o espírito. Se eu te falar, você nunca vai querer alimentar o espírito. Uhum. Sua carne nunca vai querer. Porque ela sabe que se naturalmente falando, ela sabe que se a sua fome do espírito for sustentada, você vai ficar, o seu espírito vai ficar tão forte que que ela vai, é o espírito que vai vencer, Sim, né? sim. É o espírito que vai vencer, enfim. É nessa linha, sabe? Que eu entendo que são os desafios que a gente precisa entender sobre o que tange a nossa responsabilidade. Uhum. E como lidar com esse arbítrio conturbado, né? Esse arbítrio conturbado, que é um homem natural, carnal, que tá entregue aos desejos, né? E que agora ele vai precisar administrar. Isso. Com autorresponsabilidade. Sim. Então, existe a questão, a parte que está no aspecto do que Deus faz, e existe a parte que está no aspecto do que eu tenho que fazer. Uhum. Sobre o meu processo com Deus. E é muito óbvio que Deus tem, gente, Deus tem que deixar, Deus tem que dar isso para nós também. Uhum. Porque a gente não é fantoche na mão dele, a gente não faz, como é que eu posso dizer? A gente... Seria muito esquisito se ele tivesse tudo maquinado, você entendeu? Não é assim que funciona, entendeu? Sim, não sim. é. Então, existe essa questão do processo que a gente tem que viver, enfim, dessas lutas que a gente tem que vencer. E esse domínio desse arbítrio conturbado dentro de nós. E como dominar? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito, não tem outra forma. É isso aí. É isso aí. Como agir com esse arbítrio conturbado para conseguir dar ação ao homem interior dentro de cada um de nós, pastor Zayt? Bom, Tá... E aí? A gente tem realmente essa grande dificuldade, né? Porque existem coisas na nossa vida que determinam mesmo que a gente não tem que procurar uma força maior. Tem que procurar um Deus e a existência dele e submeter-se a um poder que ele tem para nos fazer voltar para a rota. Sim. Porque eu creio que existe um caminho que Deus escreveu, como o salmista diz, né, que ele tem um livro que já escreveu tudo a nosso respeito. Sim. Né, mas isso não quer dizer que Deus ele é responsável, né, pelas coisas erradas que acontecem na minha vida. Muita gente tende a atribuir a Deus, né? O Senhor é soberano, então foi escolha sua. Eu passar por isso. Eu não tenho responsabilidade no meu pecado também, não. Se eu pecar, a culpa é sua, porque o Senhor me criou assim. Sim. Né? Então, a questão é não fugir da nossa responsabilidade. A gente tem que enfrentar isso sabendo que é nossa responsabilidade lutarmos contra o pecado. Né? Porque ele sempre vai tentar nos influenciar. O diabo ele anda ao nosso redor tentando nos influenciar para que a gente peque, a gente desagrade a Deus. Sim. E a gente viva uma vida falida, fora daquilo que Deus traçou para a gente. O caminho é sujeitar-se a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao tempo que Deus ele quer nos trazer para a rota, mas isso de uma maneira sem forçar a porta, né? De uma maneira educada, o diabo não. Qualquer brecha que ele achar, qualquer fresta que ele encontrar, ele vai tentar arrombar e entrar e escravizar o homem. O homem sem Deus, ele é escravizado. Sim. Ele vive escravizado. Por isso que ele é tendencioso. Ainda que ache que não está. Ainda que ache que não está. Essa é a grande crise do ímpio, né? Ele acha que é senhor de si mesmo. Ele acha que ele está livre. Ele acha que está livre. Ele acha que nós estamos presos, né? Vocês estão presos à religiosidade, Eles estão presos. Que eles estão cativos na perspectiva de entender que estão
escravos de um comportamento que não é natural à essência de quem eles são. Criação de Deus. Eles são escravos do seu próprio desejo, né? Do próprio desejo. Não há um domínio desse arbítrio conturbado. Né? Não há a tentativa, né? Pode continuar, pastor. É isso. É isso. E aí eu vou trazer aqui. Aí, ok, beleza. Então vamos lá, né? Para poder resumir aqui os entendimentos até aqui. Arbítrio existe, todos nós tomamos decisões. Livre, que é ser senhor de si mesmo e de suas ações. Vimos que isso, dentro do contexto da humanidade, não existe. Ele não tem essa liberdade. Por quê? Porque ele está preso dentro de uma realidade onde existe uma natureza carnal dentro dele que o impulsiona, o escraviza a ceder a uma diretiva de pecado. Do outro lado, tem a sua essência de criação de Deus e essa exposição que Deus faz de si mesmo. Sempre está levando esse homem a refletir sobre a sua existência. Então, o homem que não crê nessas coisas acha que é livre, porque ele caminha nas perspectivas dele, achando que isso é ser senhor, mas ele está fugindo da essência de quem ele é, que é de ser criação de Deus, de voltar-se ao Criador, porque a essência de todo ser humano é voltar-se ao Criador, porque é a sua criatura. Então eu fujo dessa essência, vivo nessa escravidão do engano, que essa enganação, né, de que eu estou livre, mas não estou, porque eu estou afundado na prática do desejo pecaminoso. Aí, ok, vindo para a nossa realidade, daqueles que, responderam à fé, né? Então, ok, e agora, o que eu faço? Agora eu estou frente a uma realidade como a Paula apontou. O que eu quero eu não faço, o meu homem interior que já entendeu, descobriu, ele tem prazer na lei de Deus, mas eu não consigo fazer isso acontecer. Estou nessa batalha, carne e espírito, lutando para ver quem vai dominar, quem vai controlar. Eu erro aqui, acerto ali. E agora, quem me livra do corpo dessa morte? Porque o que eu quero ser eu não dou conta, o que eu quero fazer eu não consigo, eu quero orar e a carne me puxa para outro lado, eu estou nessa batalha o tempo inteiro. Faço o quê? Vou voltar à pergunta do Paulo, né, para nós. Miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? É a constatação óbvia de todo mundo que está querendo ver uma vida cristã sincera. Vai chegar nesse lugar aqui. Essa é a frase da conturbação do nosso arbítrio. É aqui, ó. Todo mundo chega nesse lugar. Posso parafrasear ela? Sim. Eu agora sou escravo de um senhor bom, mas a minha carne ainda parece que tem uma tendência de me puxar ainda para as coisas da carne. Mas eu amo meu senhor bom, né? Eu quero ser escravo desse senhor. Ou seja, eu escolho não ter vontade mais. Eu escolho a vontade dele para mim. Eu escolho não decidir mais nada. Entendeu? Mas a minha carne me puxa, é isso que ele tá querendo dizer. A carne tá puxando do lado de lá. Eu quero servir esse senhor bom, mas o senhor mal me puxa como se ele tivesse poder sobre mim. O que eu faço? Aí vem a resposta. Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento estou servindo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí ele continua no 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui é que está o segredo, né? A chave que nos ativa a poder ter uma menor conturbação no nosso arbítrio. Sim. Né? Enquanto muitos estão... A crise, em muitos, ela está severa porque ainda não descobriu isso aqui. Porque onde essa crise ela diminui, essa conturbação diminui, ela não acaba, ela nunca vai ser livre, ela sempre vai ser conturbada. Viver uma vida espiritual sempre vai ser uma decisão difícil. Ir pro altar sempre vai ser uma decisão difícil. Ter uma vida de oração todo dia nunca vai ser fácil. Nunca vai. A pessoa que falar pra mim, falar que ora todo dia a coisa mais fácil do mundo, eu duvido do que ela tá dizendo, não consigo acreditar. A pessoa falar que ler a Bíblia todo dia é fácil demais,
Isso é mentira, isso não é verdadeiro, porque há uma luta, uma guerra. Pessoa que fala, jejuar pra mim é maravilhoso, passo 15 dias sem comer, feliz da vida. Quem é esse? Não é assim, não é assim. Então entenda, todo o processo só é possível dessa conturbação começar a ser controlada e a gente ver o espírito prevalecer e a gente conseguir ter mais vitórias do que derrotas, é sabendo que a nossa confiança é exclusivamente em Cristo. Não é eu. Mais uma vez acaba com a ideia de liberdade. Acaba. Eu não confio em mim mesmo para poder colocar ordem no meu caos. Eu não me salvo. Eu não me salvo. Eu não posso confiar em mim mesmo para colocar paz no meu caos. Só existe uma pessoa capaz de trazer paz para o meu caos interior. Guerra, espírito e carne. Essa pessoa é Jesus. É com ele. É trazendo ele para a cena. É trazendo ele para a condição de rei. É entregando para ele a diretiva da nossa alma. Senhor, tu é o rei aqui. Tu é o Senhor e Salvador. Governa sobre mim. Porque dentro de mim está um caos. É conflito, é guerra. Eu quero e não dou conta. Eu desejo, mas não vou. Põe ordem no meu caos. E aí é onde ele entra. Então, essa perspectiva do Espírito, essa inclinação do Espírito, é isso. É fazer de Jesus o Rei, Salvador e Senhor da nossa vida. Por isso que a palavra é essa. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Não é só Salvador não resolve. Se ele não for Senhor, ele não põe ordem no caos. Então, ele tem que mandar. Ou seja, depois que você conhece Jesus, entende ele como seu Senhor, como seu Salvador, então não tem livre-arbítrio mais. Aí é que não tem mesmo. Quer dizer, aí que não tem mesmo. Aí esse livre, eu já entreguei para ele. Não existe. Eu não sou senhor de mim mesmo nem das minhas ações. O Senhor vai ser. O Senhor será senhor de mim e das minhas ações. Eu vou ser só o escravo que vai obedecer ao meu Senhor. E por que isso? Porque ele venceu. O lance tá aí. Eu não confio por exemplo, eu dei um exemplo de uma situação há um tempo atrás falando sobre a questão da medicina. Eu não confio a minha vida a um médico que não fez a residência dele. Vou fazer a cirurgia do coração. Beleza. O cara acabou de formar, fez os 4 anos, estudou, tirou nota 10, viu o slide, entendeu? Eu vou confiar minha vida na mão dele? Lógico que não. Esse cara tem que ter feito a residência. Quantas operações esse cara fez? Participando ali do lado. Ele tem que ter sido aprovado na residência. Beleza, agora ele é um médico, um cirurgião de coração. Ele está apto a operar. Jesus venceu o pecado. Jesus foi tentado, em absolutamente nada ele falhou. Ou seja, esse caos que eu vivo, ele venceu. Eu não venci, você não venceu, a Ju não venceu, Abraão não venceu, Davi não venceu, né? Moisés não venceu, Paulo não venceu, Jesus venceu. Então, eu vou me assegurar em quem? Em quem venceu. Quem triunfou sobre a morte? Quem triunfou sobre o pecado? Quem pode livrar do corpo da morte? Quem pode livrar? O único que venceu ela. Só quem venceu a morte pode livrar a si e a outros da morte. Por isso que tornar Jesus nosso Senhor é essencial para esse processo de luta para vencermos a natureza carnal. Eu não vou vencer ela sozinho. Então nunca vou poder ser senhor de mim mesmo, das minhas ações. Eu tenho que fazer ele o senhor das minhas ações. Então eu pego a minha liberdade e entrego nas mãos dele. Eu vou me tornar escravo de Cristo. Por que eu vou me tornar escravo de Cristo? Porque, como o texto diz, a lei do Espírito me livra da lei do pecado. Então, para que eu seja livre da lei do pecado que Paulo estava falando lá, que eu não consigo, eu vou me abraçar à lei do Espírito. Porque essa lei do Espírito, ela vem de alguém que venceu todas essas coisas. E por isso que a Bíblia diz que em Cristo somos mais, porque ele venceu por nós. Nós tomamos posse da vitória por meio dele. Olha como é que isso é poderoso, né? Como isso é poderoso.
Então, essa realidade aí, se a gente não abraçá-la, se a gente não entendê-la, a gente vai continuar confiando nessa ideia de uma decisão livre que a gente pode tomar. Por meio da obediência dele, a gente obedece também. E aí? E quando eu errar? E quando mesmo entregando a ele o meu senhorio, ele é meu senhor, ele agora, o tal do livre eu entreguei na mão dele. Falei, não, sou escravo, não sou livre. O meu arbítrio, agora, você quer saber o que eu decido? Então bate lá na porta de Jesus e pergunta para ele, que é ele que vai decidir, é ele que vai falar. Agora, e quando eu falhar mesmo assim? O que a Bíblia me traz de garantia? Mesmo assim eu falhar, mesmo assim eu pecar, mesmo assim eu ceder à carne. E aí? O que a Bíblia vai falar é pra gente sempre perseverar, né? Insistir, né? Ter constância. Eu vejo que, diante disso, o que Jesus nos ofereceu é que ele vai falar lá na carta de João, né? Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. É isso aí. Né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim, o sacrifício dele já está feito. Ele vale por todo o nosso tempo aqui na Terra. E sempre que a gente precisar ser limpo, o sangue vai nos limpar diante de Deus, vai nos justificar e nos tornar limpos diante de Deus. E a gente tem que continuar buscando perseverar na nossa fé. Né? Caiu, se levanta, pede perdão, se arrepende do pecado, pede perdão e bola para frente. Né? Tem muita gente que está num caminho de derrota porque simplesmente pequei. Pronto, parou minha vida espiritual, minha caminhada. Sim. Né? Jesus nos salvou para nos trazer nova vida. A gente nasce de novo. Né? Sim. Nós somos... Cristo faz a gente nascer de novo. O velho homem com o livre-arbítrio conturbado, sim, né, que está contaminado, ele tem que morrer, ele não tem como ser reaproveitado. E aí tem que fazer de novo, um novo homem. Esse novo homem nasce, mas ele não só nasce, ele precisa crescer, desenvolver e chegar numa maturidade. É isso aí. É isso que a gente tem que pensar. Opa, não é porque eu pequei que o meu desenvolvimento vai parar. Acabou. Acabou não. Eu pequei, eu errei, eu não deveria. Uhum. Mas a minha jornada não vai parar por causa disso não. Eu quero progredir, eu quero chegar na presença de Deus. A gente tem que ter essa intenção, porque o sangue de Jesus vai nos purificar, vai nos limpar e a gente vai caminhar agora, né, evitando o pecado, pecar de novo, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, um veículo, né? É normal que de 5 ou 10 mil quilômetros um pneu fure. Sim. Né? Isso é uma coisa normal. Não é normal ele furar todo dia. Exato. Né? Então Ou então você andar com ele sem trocar. Sem trocar com o pneu furado. Então, assim, não é normal a gente viver uma vida de pecado. Exato. Mas se acontecer acidentalmente, nós temos um remédio. Isso. Né? É isso aí. É isso aí. E aí, Ju? O que você pensa dessa parte aí? Pra gente fechar esse raciocínio. É isso mesmo. A gente tem um advogado. Sim. Né? A gente tem um caminho. Jesus é o próprio caminho, né? Ele foi... Jesus veio para ser esse caminho para nós de volta para o Pai, né? Uhum. Para que o nosso coração se voltasse completamente para essa possibilidade de obedecê-lo por ele, pela graça dele mesmo, né? Então é muito tremendo isso, né? Que a gente precisa dele, inclusive, para obedecer. Exatamente. Né? Eu acho isso incrível, né? Então, é nisso que eu penso. E eu estava pesquisando e tentando entender também sobre essa questão, né? Desses argumentos, desse livre processo de decisão ou não, né? E a gente tem as linhas, né? A gente tem calvinismo, a gente tem o arminianismo, né? A gente tem essas linhas, né?
Então, essa visão do calvinismo, apenas os que são, né, predestinados, eles conseguem... os predestinados, eles não têm livre-arbítrio, né? Sim. Ou seja, Deus é que governa tudo, né? E aí você tem a outra linha do arminianismo, que já flexibiliza um pouco mais, que traz um pouco essa visão de que não há escolha, existe escolha, né? E aí a gente traz para esse entendimento de que... aí você meio que você traz um Deus que, quando você diz que ele escolheu alguns, né, que ele predestinou alguns e que esses têm que andar naquela linha, não pode sair, não faz muito sentido. Sim. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque Deus escolheria só alguns. Ele estaria brincando com os outros? E o restante do pessoal que está tentando, que está buscando? Jesus veio só para aqueles? Você entendeu? Sim. Não faz sentido. Aí você entra também no extremo do arminianismo, né? Que você fala, não, você tem poder de escolha, você decide. Beleza, exato. Ok. Só que, e a soberania de Deus? Onde fica nesse negócio, né? Então, assim, são temas que a gente precisa entender, mas eu acho que esse entendimento do arbítrio conturbado é bem interessante, porque ele consegue fundamentar bem essa crise interna do homem, essa realidade do homem natural, do homem, né, do homem carnal, do homem espiritual, e aí vai. Então, assim, não tem como o ser humano ele ser neutro, sempre diante dele vai ter a vida ou a morte. Sim. Né? Ele vai ter a vida e a morte, e ele vai ter que, mediante o que cabe a ele na responsabilidade, ele vai ter que julgar, É óbvio, é claro que na soberania de Deus, ele vê tudo isso, ele observa, e ele consegue pegar tudo isso e fazer um prato, entendeu? Ele tira o que não precisa, né? Esse tempero aqui eu sei que não vai dar certo, esse aqui não, esse aqui... E aí ele vai fazendo a junção, e aí, sabe o que eu penso? Quando eu vejo Davi, eu não vejo um homem que mesmo que seja no tempo ainda da lei, né? Mas eu acredito que Davi experimentou, ele entendeu a graça já na lei, né? Claro. Eu acredito muito nisso, sim, né? Então, assim, ele foi um homem pecador, ele foi um homem que tomou decisões erradas, né? Mas, de certa forma, o erro dele não impediu que a soberania de Deus governasse. Sim. Pelo contrário, você entendeu? Pelo contrário, a glória de Deus foi maior ainda, né? Foi maior. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que mesmo que hajam decisões que partam, eu quero comer isso. Ok, você vai comer isso. Mas deixa eu te falar, o plano original para você é comer isso aqui, ó. Você quer comer isso aqui? Mas o plano original que eu tenho para você é esse aqui. E na jornada e no caminho, ele vai conduzindo para a glória dele. Sim. Sabe? Ele vai conduzindo para que aconteça. Eu, Ju, hoje acredito que Deus, ele é um Deus tão bom, ele é um pai tão bom, que ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Claro. Eu não acredito num Deus... Claro que existe um Deus juiz, né? Sim. Mas não existe um Deus carrasco, um Deus que quer que seus filhos se perdam. Porque não faz sentido ele dar o único filho que ele tem em sacrifício, o próprio Deus descer, e depois ele abrir mão. Não. Saiu, desalinhou, vai ficar por lá. Não. É tão simples de entender isso. Veja bem, você tem 2 filhos. Sim. Né? Tem um casal. Tá? E agora você precisa escolher um deles para ir para o céu e um deles para ir para o inferno. Qual que você escolhe para ir para o inferno? Não tem como. Aí você pinta um Deus... Como que você escolhe? É esse? Que Deus é esse? Ah, mas Samuel é mais custoso, ele é mais desobediente. Como é que você decide? Esse aqui vai para o inferno. É impossível isso. Não tem como. E ao mesmo tempo, como você decidir ao léu o que você vai fazer, também não faz sentido. Porque aí você bate em outro ponto, que não pode ser ferido, que é a soberania de Deus. Com certeza. Que ele governa sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre todos os homens de Deus, na Bíblia, na história, Abraão, Davi, nós. Isso. Né? No final, porque existe tudo aquilo que é relacionado ao meu ambiente de vida particular, você está entendendo? O Senhor, ele tem certa tolerância. Né? Ele tem certa tolerância. Você tem uma certa folga aqui para ir para cá e para ir para lá. Mas nada do que vai fugir do plano dele, ele permite acontecer. Então ele é tão poderoso que ele pega um Jonas e faz de um processo que não destitua ele da sua liberdade ali conturbada, porque ele estava numa conturbação para tomar a decisão de obedecer ou não. Mas Deus, ele provê uma forma de fazer com que ele perceba que ele precisa decidir obedecer o que Deus quer, porque aquilo afetaria diretamente o plano de Deus.
Então Deus ele tem o poder para mover as coisas ao nosso redor, para nos fazer entender a decisão correta a se tomar. Então tem hora que ele decide intervir. Isso aqui vai atrapalhar e vai, por exemplo, Torre de Babel, construindo, opa, o que vocês estão fazendo vai afetar diretamente o meu plano, então eu vou intervir. Então é disso que se trata. Todo o processo que há ocorrendo, sabe, Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Olha que interessante isso que eu estava pensando aqui. Tudo isso está acontecendo. Mas o milênio vai chegar. Sim. E no milênio quem vai governar? Acabou. É ele. Sim. Ou seja, juízo, arrebatamento. é para ele. Nada vai fugir do plano. E assim, eu penso que até enquanto eu viver, enquanto eu tiver fôlego de vida, ele vai tentar me reconduzir, ele vai tentar me trazer para viver o propósito que ele tem. Perfeito. Original. Sim. Certo? É óbvio que pecado tem consequência, que vai me afastar do desígnio, do perfeito, sim, do plano perfeito, né? Eu digo assim, a completude, né? Do que eu poderia viver, né? Mas eu acredito também que existe um propósito a ser cumprido e existe uma alma para ser salva, claro, né? Também eu acredito que em muitos momentos, mesmo que a pessoa se afaste de cumprir o que precisa ser cumprido ali, do que ele nasceu para ser, o que ele nasceu para cumprir, que nem Jonas. Gente, Jonas foi escolhido. Sim. Jonas, né? Discípulo. Discípulo, gente. Jonas não. Judas foi escolhido. Pois é. Ele escolheu 12. Ele estava no grupo. Ou seja, se você for olhar pela linha do calvinismo, eles são escolhidos. Ué, mas como assim? Ele é escolhido, ele não tem direito a ter livre-arbítrio, mas ele decidiu tomar a decisão que ele tomou. Ou seja, dentro dessa realidade existe um desvio que infelizmente acontece, né? Quando você literalmente fica ali entregue às suas paixões da carne, é um engano, né? Sim. Mas o Senhor sempre está ali dando a chance, o Senhor está sempre ali tentando reconduzir, tentando alinhar, e a gente vê que muitas vezes a glória dele, com certeza, é sempre maior. Ele tentando mostrar qual é o melhor caminho para fazer com que você entenda a melhor escolha a se fazer, a melhor decisão a se tomar. Então eu vejo que a ação de Deus é para nos ajudar nesse processo, né? Para que a gente compreenda, né, que o plano dele é melhor, que o caminho dele é melhor, né? E nos fazer responder. E a resposta é essa: Senhor, Jesus seja o meu Senhor. Governe minha vida, né? Tome as minhas decisões, eu entrego nas tuas mãos. E quando eu errar, e quando eu pecar, eu entendo a razão de você pecar. Eu entendo a razão de você ter errado, não é? Você vai aprender a lidar com as consequências disso daí, mas se você se arrepender e se você renunciar a essa prática e lutar contra ela, vai ter esperança para você. Ele veio dar esperança a uma condição que não tinha esperança. O salário do pecado é a morte. Mas nós agora que fomos aceitos por ele, ou melhor, que ele nos aceitou, que nós fizemos dele o nosso Senhor, ele está dizendo, ainda que você fale, peque, se você se arrepender, se você lutar contra aquilo, renunciar àquela prática, eu vou justificar você diante do Pai. Olha como isso é poderoso. Antes, já era. Acabou. Você pecou, é morte, inferno para você. Agora ele está dizendo, eu vou te dar a minha justificação se você se arrepender. Se você lutar contra isso. E se eu errar de novo? Se arrependa de novo. Lute contra isso. Continue lutando. E lute até o fim. Porque se você lutar até o fim, eu ver o seu esforço e lutar até o fim, eu vou te justificar diante do Pai. Jesus não carrega, e Deus não carrega aquela imagem, aquela convicção que nós não vamos errar mais. Sim. Não existe isso. Eles vão errar. Eles vão falhar. Não é? Mas é essa disposição de não ceder, de se humilhar, cara, não é isso, eu não quero esse comportamento, e essa mudança gradual, absorvendo a essência dele, e essa essência dele em nós é que nos faz errar menos. Pessoal, é isso aí, então, obrigado, Deus abençoe sua vida, creio que esse nosso tempo aqui de conversa vai trazer edificação para você, e aí a gente se vê no nosso próximo podcast,
Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.